Fala galera, aqui quem fala é o professor Bruno Sampaio. Vamos lá para uma questãozinha de física da prova da AFA de 2024. O sistema representado na figura seguinte é composto por um bloco de dimensões desprezíveis e de massa m, apoiado em um plano inclinado que forma um ângulo alfa com a direção horizontal. O sistema possui uma mola ideal de constante elástica K e comprimento natural x0. O bloco se encontra apenas encostado na mola e em equilíbrio na posição a uma altura YA. Nesse momento, a mola está travada e comprimida de um valor x. Quando a mola é destravada, o bloco, pela ação da força elástica, percorre a distância d sem atrito, indicada na figura, até atingir o ponto B a uma altura YB, onde ocorre a inversão do sentido do seu deslocamento. O que isso significa? Esse é o ponto onde ele perde toda a energia cinética, ele não tem mais velocidade para subir e vai começar o movimento de descida. Então, naquele ponto B, a velocidade dele é zero. Assim como no início, que ele estava travado com a mola, a velocidade dele é zero também no ponto A. Considerando G o módulo da aceleração da gravidade, a distância d percorrida pelo bloco é dada na alternativa. Então vamos lá, vamos observar as alternativas que estão todas em função de dados, mas que não são numéricos, que são m, que é a massa do bloco, x0, que seria o comprimento dela relaxada, da mola relaxada, x, que é a deformação, K, que seria a constante elástica, YA, YB, que são alturas, e G, gravidade, e a distância D, ela é o que a gente quer descobrir em função dessas outras grandezas. Então vamos lá. Temos algumas informações aí que são muito importantes que a gente tem que reparar e a gente vai ter como base a partir daí. Não tem atrito no movimento do bloco. O que isso significa para a gente? Se não tem atrito, a gente está trabalhando com um sistema que é conservativo, ou seja, a energia mecânica inicial desse sistema ela será igual à energia mecânica final. Então tem conservação. O nosso início ele é representado lá pelo ponto A e o nosso final pelo ponto B. Então essa é a base da nossa questão. Lembrando que dentro da energia mecânica a gente tem três possíveis energias para analisar. Tem a energia cinética e tem as energias potenciais, que pode ser gravitacional ou elástica. E nessa questão a gente vai acabar utilizando todas as duas energias potenciais. Porém, a cinética, que é a energia de movimento, ela tem durante o percurso, mas no início não tem, porque ele partiu do repouso, e no final não tem também, porque ele perdeu toda a energia e vai começar um movimento de descida. Então não tem energia cinética nem no ponto A, nem no ponto B. Mas as energias potenciais nós temos. Então se nós formos analisar, lá no ponto A, que é o nosso início, você tem esse bloquinho a uma certa altura do nível mais baixo. Então se ele está no alto do nível mais baixo, tem uma energia que é gravitacional, que a gente pode calcular como mgh. No caso, o H ali no ponto A, que é a altura, foi chamado de YA. Então, M é a massa do bloco, G é a gravidade, YA é a altura que ele estava no início. Além de ter energia potencial gravitacional, ele também tinha energia potencial elástica armazenada, porque a mola estava deformada. Então, tem essa energia mais a elástica, que pode ser calculada como K, que é a constante elástica, vezes a deformação dessa mola. Aí toma cuidado, porque a deformação foi dada como x. O x0 ele não é a deformação, ele é o tamanho da mola relaxada, ela não vai entrar no nosso cálculo. E isso dividido por 2. A energia mecânica, no final, toda ela foi transformada em energia potencial gravitacional, que é mgh, onde o H é o YB. Não tem mais energia elástica, porque já se desprendeu da mola, ela não está mais deformada. Não tem cinética também, porque, de acordo com a questão, vai ser um movimento que ele vai inverter, ele vai começar a descer, então ele não tem mais velocidade naquele ponto.
Então já montamos a nossa equação para poder estudar. Sendo que, se você reparar nessa equação, não aparece o que a gente quer descobrir, que é a tal da distância. Mas aí a gente tem que olhar para o desenho e analisar a distância comparando com dados que podem aparecer no nosso resultado. Então, por exemplo, se a gente observar aqui e fecharmos essa figura, nós temos um triângulo retângulo, onde a hipotenusa dele é o D, que a gente quer descobrir, e a altura dele equivale ao YB menos o YA. E o ângulo aqui de baixo foi dado como alfa, que é o mesmo ângulo de inclinação desse plano. Então agora a gente vai relacionar a distância D a dados que vão aparecer na nossa equação lá de baixo. Então, se a gente observar, a gente tem que o seno de alfa ele vai ser igual ao cateto oposto, que é YB menos YA, dividido pela hipotenusa, que é a própria distância. Então, para a gente colocar essa distância D lá na nossa equação das energias, a gente tem que ver o que elas têm em comum e montar um sistema, substituir uma coisa na outra. Se a gente observar, as alturas YA e YB aparecem nos dois, só que aqui aparece uma menos a outra, então a gente tem que fazer uma pequena adaptação ali na equação para isso aparecer. Então, se a gente observar, se eu pegar esse pedaço aqui da equação MGYA, que está positivo desse lado, e passar para o outro, ele vai negativo, e a nossa igualdade vai ficar assim: kx ao quadrado sobre 2 é igual a mgyb menos mgya, onde nós podemos colocar em evidência e temos que fica mgyb menos ya. E já apareceu algo que a gente tem aqui em cima. Então o que a gente vai fazer? Isolar essa relação YB menos YA e fazer a substituição lá embaixo. Então só passa o D multiplicando, que a gente já pode fazer isso. Então D seno de alfa é igual a YB menos YA. Então agora, fazendo a substituição ali embaixo, nós temos kx ao quadrado sobre 2 é igual a mg vezes D seno de alfa. Então agora, para a gente completar, basta adaptar a nossa equação isolando aquilo que a gente quer descobrir, que no caso é a distância D. Então eu vou pegar tudo que está do lado dele da igualdade, multiplicando, e vou passar dividindo. Então a gente vai ter a equação ficando assim: D isolado, e do outro lado da igualdade seria kx ao quadrado, tudo isso dividido por 2 mg seno de alfa. Então agora a gente já colocou o D em função de dados que foram informados pela questão. Agora a gente tem que observar se tem alternativa. E se a gente observar as alternativas, é a letra B, que é o nosso gabarito.